Boa tarde, agradecemos a participação nesta segunda parte do nosso evento, dando também as boas-vindas a todos que nos assistem pela transmissão ao vivo no canal da Ambep no YouTube. Sejam igualmente bem-vindos. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos, nos mesmos moldes que tivemos na parte da manhã, onde, após as exposições, teremos um tempo para perguntas ou mesmo comentários dos participantes. Os que estão aqui presencialmente podem encaminhá-los pelo QR Code que receberam no material, no kit de boas-vindas. Os que estão online podem encaminhar a qualquer momento pelo chat na plataforma. Vamos dar início agora, então, ao painel sobre Ambep Corretora, falando sobre a importância do seguro de vida, explicando o que é e quais os benefícios deste planejamento. Temos a satisfação de convidar ao palco a presidente da Ambep Corretora, Érica Forman. Seja bem-vinda. Recebida por todos nós. A gerente-geral da Ambep Corretora, Daniele Lima. A gestora comercial da filial Rio de Vida, Previdência e Investimentos da Sul América, Evelyn Sampaio. E também a gestora comercial da filial Rio Vida, Previdência e Investimentos da Sul América, Paula Saldanha. Composto do painel, senhora moderadora, a palavra é toda sua. Alô? Estão me ouvindo? Está baixo, né? Bom, boa tarde. Parabéns para quem ganhou o brinde. Para quem ainda não me... Está baixo? Está ligado? Agora foi. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Érica, presidente da corretora da Ambep Seguros, que existe há mais de 36 anos, né, criada pela Ambep, para dar apoio a vocês, né, para oferecer benefícios. E eu queria, antes de tudo, agradecer pelo convite, né, para a gente participar desse evento, que é um marco na história da Ambep, sem dúvida. E eu gostaria de dizer, né, que quando a gente recebeu o convite, a gente pensou, bom, a gente poderia passar aqui 30 minutos falando dos diversos produtos que a gente tem, dos benefícios que a gente oferece para os associados, das novas parcerias, das mudanças que a gente tem feito na corretora. Mas eu acho que, como o Barreto e o Brandão mencionaram no começo, hoje é sobre conhecimento, né? Então, a gente pensou um tema que é, na nossa perspectiva, de suma relevância e que ainda é muito pouco difundido no Brasil, né? O brasileiro tem a cultura de ter seguro de carro, que é um bem material, mas não tem a cultura de ter um seguro de vida, que é o nosso bem mais precioso, né? E pensando nisso, a gente convidou a Sul América, que é uma das maiores seguradoras do Brasil e com certeza a mais tradicional, e que é a nossa parceira há mais de 20 anos. E a gente convidou a Sul América, né, hoje representada pela Evelyn e pela Paula. Queria agradecer de antemão a presença delas. A Evelyn é especialista no produto Vida e ela, mais do que ninguém, poderia falar com vocês. E a ideia aqui é mostrar para vocês que o produto, o seguro de vida, é muito mais do que a gente conhece, né? Tem inúmeros benefícios, inclusive, que a gente usa em vida, né? Então, Evelyn, por favor, o palco é seu. Obrigada novamente pela presença. Oi, boa tarde. Prazer. Eu que agradeço, a Érica, agradeço a todos vocês de estarem aqui, né? E pelo prestígio, né, pelo convite, de falar um pouquinho sobre... A gente fala de seguro de vida, é seguro em vida, né? E aí eu abro aqui um pouquinho falando de proteção e cuidado para aproveitar em vida. E aí, pegando um pouquinho do que a Érica falou, do gancho que ela falou em relação à proteção, e aí eu vou jogar, porque eu gosto de conversar com vocês, né? Aqui é um bate-papo. Quem tem seguro de automóvel aqui? Levanta a mão para mim. E quem tem seguro de vida? Então, vai estar dentro da estatística aqui que eu vou trazer para vocês, hein? E é bacana a gente fazer essa reflexão do seguro de vida, porque a gente, quando fala de seguro de vida, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, o que é, gente? Fala aí para mim, para eu poder escutar. Morte?
E todo mundo sabe que a gente não tem ainda, pelo menos eu desconheço, a gente sabe quando é que a gente vai morrer? Não, né? Essa é a certeza que a gente tem. A gente não sabe, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu trago só um pouquinho de uma pesquisa, só para a gente poder começar essa reflexão e pegar o gancho da Érica. Sei que eu tenho um tempo curto, tenho que me atentar, porque senão eu gosto muito de ficar falando e, né, debruçando aqui nas pesquisas. Mas a principal motivação para a contratação de seguros é a preocupação com o futuro e a proteção da família. Alguém discorda disso? Não, né? Só que quando a gente olha para os nossos entrevistados, apenas 39% dos entrevistados entendem que diferentes tipos de seguros e suas coberturas, né? Ele entende o que são as coberturas e o que isso dá de benefício para ele, de proteção, o que vai agregar de valor àquela proteção. E aqui eu estou falando de seguros em geral, seguro de automóvel, residencial, seguro viagem, seguro de vida. Então, estou falando de forma geral. E aí, quando eu olho para a população que hoje tem essa proteção, apenas 41%. Ou seja, quando eu olho que só 39% dos entrevistados eles sabem diferenciar ou conhecem a fundo o tipo de proteção, isso é papel nosso, da Sul América, das seguradoras, de trazerem para vocês, clientes, a informação. Né? O que eu posso agregar e o que aquele tipo de proteção vai agregar para cada um de nós. Isso é papel nosso, papel da corretora, de estar trazendo isso para a ponta, trazer informação. E aí, pegando um pouquinho desse gancho, eu trago um pouquinho de informação. Quando a gente fala de seguro de vida, aqui tem as principais causas de mortalidade, né? Quando eu falo aqui do Brasil, neoplasia, doenças isquêmicas, doenças cerebrovasculares, influenza e pneumonia, acidentes. E só trazendo um dado para vocês, 95% das causas de morte no Brasil são decorrentes de causas naturais. Só 5% é decorrente de acidente. A gente abre a televisão, né, liga a televisão de manhã cedo, ou escuta no rádio, o que mais a gente escuta? Ontem mesmo, né, a gente viu uma cena triste. Né? Nosso Rio de Janeiro está passando por um momento delicado. E aí, quando eu falei que a morte é algo que a gente tem a certeza, que um dia a gente não vai estar mais aqui, o que eu posso fazer para deixar um legado para os meus beneficiários, né, para os meus dependentes, caso amanhã não esteja mais aqui? Porque hoje eu sou provedora de renda dessa família. Mas eu também tenho que pensar na minha vida, porque o seguro, e aí eu vou falar um pouquinho aqui, que aqui não é um treinamento, né, que é mais para a gente poder refletir, o propósito principal é para que ele me proteja em vida. Então, eu tenho N possibilidades de proteger, no caso de uma doença, no caso de um acidente, porque a gente sabe que, naturalmente, se eu tiver algum risco, e aí eu trago um pouquinho por que existe o seguro de vida. Então, como a gente falou, né, a morte é certa, eu só não sei quando. Mas, durante toda a minha trajetória, eu posso ter riscos de ter uma invalidez, de ter um acidente, de ter uma doença. E quando a gente está correndo esses riscos, se a gente acontecer e sermos acometidos por essas situações, por uma doença, por um acidente, por uma invalidez, o que isso vai impactar diretamente na nossa vida? Além do emocional, isso vai impactar no meu financeiro, não vai? Vai, não vai? A gente teve há pouco o Covid e a Sul América, né, assim como a maioria das seguradoras, apesar de ser um risco excluído, né, porque pandemia, epidemia é um risco excluído, a gente, óbvio, né, entendeu o momento do mundo, porque não foi só no Brasil. E a gente fez várias indenizações. E aí pensar quantas famílias, a partir daquela indenização, conseguiram manter o padrão de vida delas, conseguiram manter o sustento, conseguiram manter eu morar no mesmo apartamento que eu moro, na minha casa, pagar meu condomínio, pagar minha água, minha luz, meu telefone, contas de plano de saúde, seguro-saúde, pagar a escola dos filhos, né? Quem tem filhos, quem tem netos, que eu imagino que tem netos, talvez, que possam depender aqui de vocês também. Então, no momento delicado de que aquela pessoa era provedora, a gente, óbvio, a partir do seguro de vida,
conseguiu manter aquela qualidade. Mas e a gente? E pensando na nossa vida, porque eu, Evelyn, hoje estou em plena atividade profissional. Né? Eu estou aí no Rio de Janeiro, vou visitar, venho para cá, faço a palestra. Se acontecer alguma fatalidade comigo, como é que vai ficar a pessoa que depende financeiramente de mim? E se eu for acometida por uma doença, será que eu tenho hoje alguma reserva que eu consiga pagar um medicamento para um tratamento? Ter uma pessoa, às vezes, uma cuidadora eu posso precisar de uma cuidadora. Né? Ou se eu tiver, no caso de uma invalidez, de eu ter que adaptar minha casa, meu carro, da onde eu vou tirar essa verba financeira? Então, às vezes, a gente acha até que o seguro de vida é caro, porque muitas das vezes a gente escuta isso, inclusive. Ah, mas é caro, porque eu tenho meu seguro do automóvel e eu pago lá uma média mensal de 300, 400, 500 por mês. Porque é caro o seguro de automóvel, principalmente no Rio de Janeiro. Vocês concordam? E aí, quando eu olho que a gente tem o mesmo valor daquele automóvel, né, lá na tabela FIPE, né, 100 mil, 200 mil, eu investindo um valor muito menor para que, caso haja alguma situação que eu não consigo prever, mas que é um risco, eu não precisar, por exemplo, gente, pedir dinheiro emprestado, fazer uma vaquinha, né? Eu não preciso depender de ninguém, porque hoje eu não tenho como depender de ninguém. Então, eu posso ter muito bem um seguro que proteja em vida, além de vários benefícios que estão atrelados a essa proteção. E aqui eu trago algumas reflexões, apesar de já ter dedicado para vocês, mas você tem de quem depender financeiramente? Então, hoje, se eu tiver uma fatalidade de ter uma doença grave, de ter uma invalidez, de ter um acidente, que eu precise depender de alguém financeiramente, será que eu tenho alguém com quem depender? Você tem pessoas que dependem de você financeiramente? Quem daqui tem pessoas que dependam de vocês financeiramente? Levanta a mão para mim. Bastante gente, né? Então, é para a gente refletir realmente. Na sua falta, como é que eles vão sobreviver? Como é que eles vão manter o mesmo padrão de vida? Caso haja imprevisto, como é que vocês podem ampará-los? Então, gente, eu estou trazendo essa reflexão para todos nós aqui, mas levem esse pensamento para as pessoas que vocês amam, porque o seguro de vida, gente, ele é um ato de amor. É o legado que eu quero deixar para minha família. Porque fato é, se eu tiver, às vezes, uma doença ou um acidente, foi como eu falei, a dor ela vai existir, né? Ela vai mexer com o psicológico não só comigo, mas com toda a minha família. Mas será que se eu tiver uma condição de receber uma indenização da seguradora da Sul América, para eu poder fazer aquele tratamento, para eu não precisar passar por necessidade, será que vai ser diferente o meu psicológico? Será que eu vou passar por aquele tratamento diferente? A dor ela não vai deixar de existir. É fato, meu psicológico, o emocional vai existir. Mas é diferente quando eu tenho uma condição para saber que eu posso me tratar, que eu posso procurar um melhor especialista, que eu posso ter uma segunda opinião médica internacional, porque o meu seguro dá direito a isso. Que eu posso ter uma telemedicina de fazer uma consulta em casa, no conforto do meu lar, porque o meu seguro dá direito a isso. Porque eu recebi uma indenização, e aí eu vou passar aqui a palavra para a Paula, só para ela dedicar um pouquinho da própria experiência, que eu acredito que cada um de vocês aqui, na própria família ou até para os entes queridos, vocês já devem ter tido casos similares ao que a Paula vai relatar agora. Então, fica aqui para a gente poder refletir. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Paula, eu sou da Sul América também, gestora comercial. Eu falei com a Evelyn que, para mim, é um prazer enorme estar compartilhando um pedacinho da minha história, que é uma história real e, graças a Deus, estou aqui para compartilhar. Em 2012, eu era gerente geral de um grande banco, que é atuante até hoje, e trabalhava em torno de 10 a 12 horas por dia, estava no auge da minha carreira, muita saúde para dar, mãe solo, meu filho pequeno na época, e eu fui abordada por um corretor de seguros, mesmo trabalhando no banco, né? A gente sabe que aquela correria de banco a gente não tem muito tempo para pensar sobre algumas coisas. E uma delas era isso, sobre seguro de vida. Eu fui abordada por um corretor que veio me falar sobre planejamento financeiro, proteção. E eu cometia o grande erro que a grande maioria comete de achar que o seguro de vida é só em caso de morte, que é o que a gente pensa mesmo, né?
Eu lembro que meu pai, quando eu falei para ele que tinha feito um seguro de vida, ele falou, pelo amor de Deus, não quero saber disso não. Não quero saber disso não, deixa para lá, não quero saber não. Eu falei, mas tem que saber, né? É importante. E aí ele veio me mostrar esse lado do seguro de vida que a gente pode pensar muito mais, pode pensar além do que a gente imagina que é a morte. Só que quando eu fiz, gente, eu fiz pensando em quem? No meu filho. Como mãe solo, trabalhando muito, para lá e para cá, como a Evelyn falou, porque a gente vive visitando e tudo mais, como gerente geral, vários estresses dentro do banco que a gente enfrenta, né? Eu pensei, se eu morrer hoje, como é que fica a educação do meu filho? Era o que eu pensava. Preciso garantir a educação dele, pelo menos, até ele terminar a faculdade, 24, 25 anos, não sei. Eu precisava garantir isso. Se eu viesse falhar, quer dizer, morrer antecipadamente, né? Eu estava garantindo, pelo menos, a educação dele. E eu fiz o seguro de vida por isso. Só que dentro desse seguro de vida, graças a Deus, eu digo que esse corretor foi um anjo na minha vida, ele também colocou algumas outras coberturas, como invalidez, como doença grave. E aí eu lembro, gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu virei para ele na mesa e falei assim, doença grave, eu acho que eu não preciso dessa cobertura. Aí ele falou, por que não? Eu falei, saúde de ferro, na época a dengue estava no auge. Eu falei, nem dengue eu pego, eu não tenho tempo. E se ficar doente, mãe solo, que trabalha quase 12 horas por dia, não tem tempo de ficar doente não, né? Eu falei, eu dou um jeito, tomo um remedinho de gripe. Ele falou, Paulinha, é exatamente por isso que é importante você pensar nisso agora. Ninguém faz seguro de carro batido. Não faz. Você não bate o carro para fazer o seguro. Eu não posso fazer seguro quando eu já não tenho mais condição. E aí ele me convenceu, ele falou, deixa essa cobertura aí. Financeiramente falando, faz diferença para você? Eu falei, não, o problema não é no orçamento, não que está dentro do meu orçamento. É porque eu não vejo importância. Ele falou, então deixa aí. Deixa porque você tem saúde para ter essa cobertura. E assim a vida seguiu. 5 anos depois, no meu auge da carreira, com 45 anos na época, que foi exatamente em 2012, porque o seguro eu fiz antes, eu, nessa correria, fazendo os check-ups da vida, eu descobri que eu estava com pressão alta, o estresse, né, gente, do banco, inevitável. Pressão alta, aquela correria toda. O cardiologista me passou uma série de exames e num desses exames eu descobri um nódulo. E aí, resumindo, eu estava com câncer. Eu descobri um câncer de tireoide em 2012. Óbvio que eu não lembrava do seguro de vida. Não lembro, nessa hora a gente não lembra. A gente lembra o quê? Na doença, a gente associa o câncer à morte, é fato, mas não necessariamente. E aí foi toda aquela correria, aquele susto danado, eu nova, porque assim, cheia de vida, né, gente? Cheia de vida. Meus amigos sempre falam que eu tenho uma característica nata, que eu sou muito alta astral. Eu sempre vejo o lado bom de tudo, sempre. Desde a faculdade eu sou assim. E aí elas se espantaram quando elas falaram assim, caraca, Paulinha, logo ela, nunca está para baixo, nunca está deprimida, porque a gente sabe das doenças psicossomáticas que existem mesmo, né? E eu falei, cara, fui eu. Eu não sou poste, doença não dá em poste. Sempre ouvi falar nisso, né? E aí, vamos embora. Eu sabia, eu tinha uma certeza, eu não vou morrer. Mas eu tinha um filho pequeno, eu me afastei do trabalho, eu fiquei de licença 6 meses, fiz o tratamento todo que eu tinha que fazer, o plano de saúde, ele ajudou no que tinha que ajudar no plano de saúde, no tratamento, mas não era só isso. Eu fiquei afastada, eu fiquei pelo INSS, eu precisava ter um complemento de renda, porque eu parei de trabalhar. E o meu padrão de vida era 1. E aí, no auge daquela preocupação, porque além da preocupação de ter que fazer um bom tratamento, comecei a ter a preocupação do financeiro. Da onde eu vou tirar mais dinheiro para manter o padrão do meu filho? Porque nessa hora a gente pensa só no filho, na gente, a gente é o de menos. E aí veio a corretora. Lembra da corretora que me abordou? E por isso da importância da gente ter um corretor na nossa vida. Da gente ter uma corretora que é uma corretora séria, porque me acompanhou durante esse tempo todo. E foi a corretora que me acionou. Ela, Paulinha, você fez um seguro de vida lá atrás, em 2005, 2006, foi mais ou menos em 2006 que eu fiz esse seguro, porque eu descobri a doença em 2012. E eu acho que você tem cobertura de doenças graves, eu não lembro, porque é muita gente. Aciona a central, eu vou te ajudar e tal. E resumo, pessoal, eu estava de licença quando eu acionei a seguradora, e, de fato, eu tinha feito a tal cobertura que eu disse para o corretor na época que eu achava que ela não era importante, lembra? Eu fiz, estava pagando o seguro estava em dia, e, assim, muito rápido eu recebi o benefício. E aí o benefício veio para quem?
veio para mim. Claro que quem usou desse benefício foi o meu padrão de vida. Eu mantive o meu filho na escola que ele estava, a melhor escola da região. O meu filho não sentiu nada. Aquela preocupação financeira que eu tinha, eu deixei de ter porque o dinheiro que eu recebi foi um dinheiro que, naquele momento, era muito importante. E, a partir daí, gente, quando eu voltei de licença, né, meu INSS acabou, eu me recuperei, hoje eu estou curada, graças a Deus, eu fiquei tão apaixonada pelo trabalho que envolve tudo que diz respeito a seguro de vida e a planejamento, porque isso é um planejamento. Eu espero nunca ficar doente, mas se, o famoso se, né? Se eu ficar, eu vou ter ali um planejamento que eu programei ali para poder não ter mais um problema além da doença. Eu me apaixonei tanto por esse tema que eu virei especialista. Eu hoje sou especialista de seguro de vida, planejamento financeiro, enfim. Eu pedi demissão do banco, eu me formei, eu estudei tudo que diz respeito a seguro e eu entrei no segmento de seguro de vida e nunca mais saí. Desde então, eu saí do banco em 2012, quando eu voltei de licença, fiz prova da SUSEP, tudo bonitinho, me formei, me especializei e estou trabalhando até hoje. Para mim, que vivi isso, na minha opinião, todo mundo, independente eu que estou aqui hoje, vocês, a família de vocês, os netos, os filhos, principalmente os jovens. Os jovens, eles não pensam, são muito imediatos, eles não pensam nisso. Acho que é papel nosso, é meu papel com meu filho, que hoje está com 22 anos. Dizer para ele, falar, essa é a hora de você fazer seu seguro. Eu acho que é o papel nosso para falar com os nossos netos, nossos filhos, nossos enteados, enfim, não importa. Disseminar a importância de se ter uma proteção. Então, assim, eu faço isso como uma obra social mesmo. Eu gosto de falar, ser a prova viva disso e dizer que, para mim, todo mundo deveria ser uma coisa até social, do governo obrigar, tem que ter. Porque se a gente for parar para pensar lá nos Estados Unidos, as crianças, quando nascem, a família já tem um corretor. As famílias já nascem com a preocupação de se fazer o seguro de vida. E essa é a minha história. Graças a Deus, estou aqui para compartilhar. Espero poder estar agregando, só para fazer vocês também refletirem um pouquinho sobre a importância do seguro, não só em caso de morte, mas principalmente em caso de vida. Ok? Obrigada. Obrigada, Paulo. O que ele falou? Você sabe que eu falei isso para ela? Eu estou numa festa, gente. Festa de criança. Aconteceu isso tem muito tempo. Sentada numa mesa, eu comecei a conversar, entrou o assunto, e aí eu falei, gente, tem que ter seguro, porque é isso, que é isso. Aí no final a menina falou exatamente isso que ele falou. Não, como é que eu faço? Onde tem um... Eu falei para ela, vão falar isso lá. Ó, a minha prova viva. É isso aí. A gente não sai de casa sem o seguro do carro, né? Sem o seguro do celular, sem o seguro saúde, muitas das vezes, mas sai sem o seguro de vida. Sou eu que estou ali no dia a dia, né? Quem é que está conduzindo esse automóvel? Quem é que está saindo de casa? Aqui eu trago um pouquinho, né, sobre algumas notícias que está aí na mídia, né? Então, que bom, né? A gente está com uma expectativa, a longevidade, né, está aumentando, né? Mesmo por conta aí da pandemia que deu uma impactada, mas ainda assim a gente está vivendo mais. E se a gente está vivendo mais, cada vez mais a gente tem que pensar em se proteger. Brasileiros buscam cada vez mais seguro de vida, e que bom. E a gente percebe muito isso, inclusive depois do Covid. Né? Estatisticamente, a Sul-América ela só tem cada ano triplicado. Né? E isso é bom, positivo. É um trabalho nosso, é um trabalho, né, dos corretores, de mídia, de divulgar, de conscientizar, para que vocês percebam essa importância. Jovem cria vaquinha para comprar prótese após perder perna em acidente junto ao marido no interior de São Paulo. Foi o que eu falei, a questão da invalidez. Né? Quanto é que é uma prótese hoje, gente? Mais de R$100 mil. A gente sabe que o SUS hoje leva, em média, mais de 6 meses para você conseguir uma prótese. Eu não sei se alguém já vivenciou caso de amputação, mas a pessoa amputada ela tem um prazo de adaptação e quanto antes ela já tiver a prótese, melhor para ela poder se adaptar. E, gente, fora que isso é qualidade de vida. Né? Imagina eu sem essa prótese, quantas coisas eu vou ficar, às vezes, até limitada de fazer.
E aí, pegando o gancho aí, né, da Paulinha, né, o alto custo do câncer de mama quando detectado em estágio avançado, que é outra coisa, os custos médicos, né? E hoje a gente sabe que o câncer de mama e o câncer de próstata são os que lideram. Se você entrar no site do INCA hoje, quantidade de novos casos de câncer são assustadores. E aí, se a gente pode se prevenir e ter uma proteção para que a gente, se acontecer uma fatalidade, a gente ter uma verba para a gente poder fazer um tratamento, ter um acompanhamento. Lembra, né, do legado, né? Olha a preocupação dos meus filhos, muitos de vocês podem já ter até neto, que dependem de você financeiramente. E o jovem, muitas das vezes, tem pais que dependam desses filhos. Graças a Deus, meus pais não dependem de mim. Mas se eles dependessem, certamente seria através do seguro de vida. Que hoje eu tenho uma pólice que beneficia eles. Eu não tenho dependentes financeiros, eu não tenho filhos, eu não tenho cônjuge. Então, se eu vier um dia faltar, são eles os meus beneficiários. Aqui eu trago só um pouquinho das fases da vida, porque quando a gente fala de cobertura, e eu não vou adentrar porque não é objetivo, hoje a Sul América ela tem várias coberturas que vão proteger em cada fase da vida, né? Então, na juventude, casado, com filho, na melhor idade, pensar na associação. Imagina hoje que muitas das vezes eu ouço também como objeção: eu não preciso de um seguro de vida, porque se eu morrer, meu filho vai herdar todos os meus imóveis. Eu tenho muito imóvel. Eu tenho dinheiro guardado no meu banco, na minha conta corrente. Só que assim, a gente sabe, é fácil vender hoje um imóvel, gente? Então, se eu tiver uma dificuldade, quantas pessoas têm doenças e vocês veem aí notícia, teve que vender casa, teve que vender o carro para poder, né, manter o padrão de vida, pagar aquele tratamento. Então, o seguro também consegue nos ajudar nisso. Fora a burocracia, né? De, se eu não estiver mais aqui, e aí pegando um pouquinho ali, né? O que eu posso evitar? Porque o seguro de vida, ele traz a liquidez, ele é livre de inventário. Eu dei entrada na seguradora, em até 30 dias, o seguro de vida vai direto para o beneficiário que vocês vão nomear quando vocês forem contratar, né? Maior proteção em vida, e aqui é o que a gente já falou, né? Auxílio financeiro para acidente, doença grave, despesas médicas. Quando a pessoa, sem seguro, tem uma morte prematura, sua família não pode conseguir manter o padrão da família. Benefícios, né? Os beneficiários, livre indicação. Então, você pode ir lá indicar quem são as pessoas que vão receber no caso de uma fatalidade. Ô, Evelyn, você falou de imóvel, né? O que mais tem também hoje em dia, quem não conhece alguém ou não está passando, é famílias que deixam imóveis e a família não tem dinheiro para pagar o inventário. Então, os imóveis ficam lá parados, muitas vezes vão a leilão, e isso não ajuda em nada financeiramente quem fica, né? Então, muita gente faz seguro de vida para pagar o inventário. Então, assim, é uma prática muito comum. Eu confesso que também, antes de começar a trabalhar com isso, eu não conhecia muito sobre o seguro de vida, e eu acho que é um produto sensacional, porque não é sobre, estão agorando, falar de morte. Se a gente pensar assim, então é melhor não trancar a casa, porque vai agorar, vai atrair arrombamento, né? Então, assim, é uma questão de planejamento, né? Como a Evelyn falou. Então, tem muita gente que tem imóvel, tem bens imobilizados e não pensam né, nesse momento. Então, é muito comum quem tem a consciência de fazer o seguro de vida para o inventário, né? Esse aqui é o capital que vai sair sem taxa, né? Rápido, né? De rápida liquidez, sem burocracia, né? Sem burocracia, para ajudar a família a fazer o inventário e desbloquear, né, esses bens. Exatamente. E muitas das vezes você precisa vender a preço de banana, né, gente? Porque eu estou com urgência. Você imagina com imóvel, quanto é que é um condomínio hoje, gente? Se eu não pagar o condomínio, ele vai leilão. Concorda? E tem advogado aqui, né, porque já palestrou antes, e eu tenho certeza que o que a gente está falando, até os valores de custos com inventário, é de 10 para cima, dependendo, 10, 15, 20% do valor do patrimônio. Então, por que não eu ter a proteção, né? Gente, por menor que seja. E aí eu até convido vocês, para quem ainda não tem, ou até os seus familiares, consultar a Ambep. O papel da Ambep, em conjunto com a Sul América, é prestar a melhor consultoria para vocês. Entender qual é a necessidade de cada um de vocês, para a gente poder traçar um plano que seja adequado em todos os sentidos, seja no que vai te fazer sentido em relação à proteção,
como também vai caber dentro do bolso, né? Porque também tem que ser confortável, tem que ser algo que caiba no meu orçamento. E aqui, falando um pouquinho, só para a gente encerrar, eu volto ao meu agradecimento, né? Estou vendo que todo mundo está com atenção para a gente aqui. Eu falei, meu Deus, palestrar depois do almoço, todo mundo vai querer tirar uma sonequinha, né? Porque depois daqueles docinhos, né? Mas, assim, agradeço que vocês, né, nos prestigiaram, nos deram atenção e trazer um pouquinho da solidez da Sul-América. A Sul-América está já há 128 anos, né, nesse mercado. A gente fala que é a nossa marca querida dos cariocas, a gente está aí no VLT agora, nos ônibus. E é uma satisfação, não sei se todos sabem, ano passado, nós tivemos uma fusão com a Redditor, então hoje a Sul-América ela faz parte de todo um conglomerado. E aí, quando a gente pensa em longevidade, pensa em seguro de vida, e a gente olha assim para o passado, a gente fala, caramba, olha que legal. Olha o meu papel e o meu legado como companhia seguradora de quantas famílias tiveram proteção. Quantas famílias puderam fazer um tratamento? Quantas famílias os seus filhos puderam concluir os estudos? Quantas famílias eu pude adaptar a casa, o carro? Porque quando a gente olha morte, invalidez, doença grave, é muito seco a palavra. Mas quando a gente olha para o legado que a Sul-América entrega, gente, eu estou até arrepiada. Mas quando a gente olha para o legado, a gente vê que, cara, fez sentido 128 anos. Olha o quanto que a gente está entregando de riqueza para a população. Né? Porque isso aqui é o mutualismo. Uns pagam para eu poder indenizar outros. Né? Então, quando a gente olha agora para frente, a gente pensa que a solidez de uma companhia sólida, robusta, né? Que tem toda uma parte de auditoria, de compliance, traz para vocês a certeza de que é bacana eu ter essa proteção. Porque olha quanto tempo ela está no mercado. Né? Eu tenho certeza que se acontecer alguma fatalidade comigo daqui a 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, eu posso contar com a solidez da Sul-América. Pessoal, obrigada mais uma vez, obrigada Ambep, obrigada a todos vocês. Tá? Uma boa tarde. E vamos contar aí com saúde física, emocional e financeira. Obrigada, pessoal. Espero que a gente tenha agregado, né, tenha trazido pelo menos um pouquinho de reflexão para cada um de vocês. E como a Evelyn falou, contem com a gente está ali atrás, nos acessem através dos nossos canais de comunicação. Como eu falei no início, a corretora existe por vocês e para vocês, então nos deem esse voto de confiança e contem com a gente para a gente ajudar vocês a planejar, né, as situações que a gente não está, né, não prevê, né, o imprevisto. Então, esse é o nosso papel, ajudar vocês a planejar o imprevisto. Obrigada, gente. E assim encerramos esta sessão e vamos de imediato dar início à próxima. Lembrando que contribuições, sejam perguntas, comentários, serão atendidos aqui dentro da disponibilidade de tempo. Antes de darmos continuidade, nós gostaríamos de lembrar que um evento desse porte, sabemos, não fazemos sozinhos. Gostaríamos também de enaltecer aqui os nossos apoiadores, a Lidera Ótica, nossa recente conveniada no estado do Rio de Janeiro, que tem 5 lojas em Niterói, 4 lojas na Zona Sul do Rio, curadoria especial e um atendimento muito diferenciado. E para comemorar a parceria,
A Ótica Lidera nos concede um desconto especial de 25% para os abepianos, além de uma surpresa no final do nosso evento. E por que não, uma salva de palmas para a Lidera Ótica. E aproveitamos também para colocar um lançamento de um novo benefício aos associados da Ambep através da parceria com a TIM. Planos TIM sem fidelidade, com valores diferenciados e exclusivos aos associados e também aos seus beneficiários. Confiram as vantagens no estande da TIM, aqui mesmo no evento, trazendo seus números para a operadora que tem a maior cobertura 4G e 5G do Brasil e, por isso, merece também as nossas palmas.